Amados irmãos e irmãs, paz e bem, hoje, sexta-feira, dia 19 de novembro, o evangelho para hoje é Lucas, capítulo 19, versículos 45 a 48. Quero, em primeiro lugar, agradecer você que me segue por meio das redes sociais. Você pode me seguir também no Facebook e no Instagram. Lá eu tenho vídeos com conteúdo e tenho também frases todos os dias postadas, frases para alimentar a vida espiritual, frases que possam iluminar o seu dia. Pois bem, vamos ao Evangelho. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei, os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Há alguns textos, alguns momentos desse texto, digo melhor, algumas citações desse evangelho que merecem um aprofundamento. Primeiro, Jesus entrou no templo. O valor do templo para o povo de Deus no Antigo Testamento. Na mentalidade do povo, Jerusalém era a cidade santa e o templo era o lugar onde Deus habitava. Portanto, muitas pessoas, até quando estavam próximas da morte, estavam já em certa idade, procuravam vir para Jerusalém para morrer na cidade santa, porque não somente a cidade era santa, mas ali também, na mentalidade do povo, morava o próprio Deus no templo de Jerusalém. O templo era um lugar sagrado, mas o templo era também, fazia parte da centralidade, ocupava o centro da vida do povo, ocupava o centro da vida religiosa, da vida cultural, da vida econômica também, porque havia o costume dos sacrifícios, e então ali se vendia, era costume se vender ali muitas coisas, como era costume também o trabalho dos cambistas. Era natural, na época, que as pessoas viessem de países diversos e trocassem a sua moeda ali, na esplanada do templo, para que depois pudesse comprar os animais para o sacrifício. O templo não aceitava moeda pagã, a verdade é essa. Então, alguém morava em outro país, mas era fiel, era judeu fiel, e no tempo então das festas vinha, trazia a moeda do outro país e trocava ali no templo, né, naquele lugar, naquele pátio, para poder comprar com aquela moeda sagrada, comprar um animal para o sacrifício. Ali se vendia azeite, se vendia farinha, e assim havia isso, não era uma coisa. O que acontece no texto de hoje, Jesus se choca, é que esta parte de comércio tornou-se o centro. Ela acontecia ali, e todos viam isso como normal. Mas o que não é normal é que esta coisa se torne o centro e não a espiritualidade. E, de certo modo, o templo tinha perdido a sua vitalidade. Aquela parábola da figueira que tem muitas folhas e que não dá frutos, além de representar o povo de Deus que tinha tudo para dar frutos e não dava, representa também o templo que tem que dar frutos. Na Bíblia tem um texto belíssimo que diz que por baixo do templo corriam rios, como no paraíso. Se fala de 4 rios que faziam com que o paraíso fosse um jardim ameno e verde o tempo inteiro. Então, por baixo do templo escorria uma água que, por onde passava, dava vitalidade às coisas. De fato, as nossas cidades, todas as cidades, são construídas em torno de um templo cristão, em torno de um templo católico, normalmente. O templo é erguido no lugar mais alto da cidade para simbolizar a proximidade de Deus, a sacralidade daquele lugar, e para simbolizar que dali brota toda graça que ilumina a cidade, não é? E dali se vê toda a cidade. Então o templo tem esse lugar de centralidade na vida do povo.
Mas o templo precisa ser continuamente purificado, para que não seja, digamos assim, não perca a sua virtude, não perca a sua razão de ser. Jesus visita o templo e começa a expulsar os vendedores. Repito, porque o comércio tomou a centralidade de tudo e não devia ser assim. E disse: está escrito, minha casa é casa de oração, é casa de encontro com o Senhor, é casa de Deus. A purificação do templo representa também a purificação do homem, porque o apóstolo Paulo dirá que o homem é templo onde habita Deus. O próprio Cristo também dirá: destruí este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Falava do templo do seu corpo, da sua vida, não é? Quer dizer, o corpo também é templo onde mora o Espírito Santo. Por isso que nós devemos ter sempre este cuidado de guardar o nosso corpo, de preservá-lo de certas coisas, porque ele é sagrado, há uma sacralidade. Há coisas que são sagradas, há um mundo, um universo de coisas sagradas, pessoas sagradas, funções sagradas, e nós devemos respeitar isto. Pois bem, e o Evangelho continua, e Jesus diz: vocês fizeram desta casa um antro de ladrões. E aí Jesus começou a ensinar todos os dias no templo. Aparece então um dado curioso no final do texto. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei, procuravam um modo de matá-lo. Vejam bem, o verbo é matar. Os sumos sacerdotes, quer dizer, pessoas que ocupavam cargos de oração, de vida, deveriam ter vida mística, era um sinal que também o sacerdócio estava em crise. Quando João Batista nasce, o profeta, não é? O pai dele era sacerdote, e quando ele recebe um outro nome, há uma ruptura, porque João percebe, não é? E Deus faz perceber que o sacerdócio antigo está em crise. E João não será como pai sacerdote, mas será profeta e viverá no deserto, porque haverá uma ruptura com o sacerdócio antigo que está vivendo uma grande crise. É difícil acreditar que isto possa acontecer. Os sumos sacerdotes, as autoridades maiores, religiosamente falando, tramando a morte de alguém. Pois bem, a religião não pode tornar-se comércio. Esta é a grande angústia de Jesus quando entra no templo. Não sabiam, diz o texto termina, não sabiam o que fazer, porque o povo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Jesus pregava como quem tinha autoridade, né? E a sua autoridade vinha justamente do modo como ele se portava. Palavra, cumprimento da palavra com os milagres. Os milagres confirmando a palavra o tempo inteiro. Terminamos a meditação de hoje com algumas perguntas. Como anda a sua vida de oração? Como anda a sua frequência ao templo? Você tem ido sempre ao templo? E quando você vai ao templo, você procura experimentar no templo, fazer no templo experiência profunda de Deus? No templo tudo fala de Deus. As imagens colocadas ali, o cheiro do incenso, tudo fala de Deus. As músicas bonitas cantadas, tudo nos remete ao sagrado. Como vai a sua vida de oração? Que aos domingos não lhe falte a boa vontade de participar da missa, de participar da vida do templo, porque só quando nós visitamos, e visitamos com frequência o templo, é que nós compreendemos o seu valor e levamos para casa aquilo que experimentamos dentro do templo. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. O templo está aberto. Cristo lhe aguarda com alegria. Deus te abençoe.